Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, futuros arquitetos do nosso mundo digital. Sabe, olhando para vocês, eu me lembro dos meus tempos lá na Harpa, quando a internet era só uma ideia, um sonho que a gente rabiscava num quadro negro. Hoje, a gente vai dar vida a essa ideia juntos, tijolo por tijolo. Pensem na nossa jornada de hoje como se a gente fosse erguer uma cidade digital inteirinha, do zero. Vamos entender como as casas se conectam, como é que as cartas chegam nos destinos certos e, o mais importante de tudo, como a gente protege os nossos cidadãos e os nossos segredos. Nossa primeira tarefa? Simples: assentar a fundação do nosso primeiro bairro. Pois é, toda grande cidade começa com um primeiro bairro, né? No nosso mundo digital, esse núcleo inicial é exatamente onde as primeiras conexões são feitas. É o nosso ponto de partida. Então, pensem na LAN, a nossa rede local, como se fosse a casa da gente, ou o prédio de um escritório. Todos os computadores, as impressoras, os telefones, tá tudo conectado ali, bem pertinho um do outro, conversando de forma super rápida e direta. É a nossa comunidade inicial, sabe? O nosso condomínio. Tá, mas e como é que as mensagens circulam dentro desse prédio? Ah, aí entra uma peça fundamental: o switch. Pensem nele como o carteiro dedicado do condomínio. Ele pega um pacote de Davos e não sai gritando o nome do destinatário no pátio. Não, ele vai e entrega direto na porta certa, no apartamento exato. Isso garante que a mensagem chegue só para quem deve receber. Eficiente, né? Muito bem. Nosso bairro já está funcionando, que é uma beleza. Agora, chegou a hora de criar um sistema postal que funcione para todo mundo. A gente precisa de regras que permitam que as nossas mensagens viajem para qualquer lugar do mundo. Para resolver aquele problemão de computadores que falam línguas diferentes, nós criamos os modelos OSSI e TCP/IP. Imagina que eles são as regras universais dos correios. Eles definem o tamanho do envelope, como você tem que escrever o endereço, como selar a carta. É um padrão para que uma mensagem enviada de qualquer lugar do mundo chegue ao destino e, claro, possa ser lida. E, claro, né, de que adianta ter um carteiro super eficiente se as casas não têm endereço? Seria impossível. O endereço IP é exatamente isso. Ele é o CEP, a rua e o número de cada aparelho conectado na rede. Sem ele, seria um caos total. Nenhuma entrega ia chegar no lugar certo. Olha que interessante. No começo, a gente tinha o IPv4. Só que a nossa cidade cresceu tanto, mas tanto, que os endereços começaram a acabar. Pensa numa cidade antiga onde simplesmente não existe mais nome de rua disponível. Foi por isso que a gente criou o IPv6. Ele é um sistema tão gigantesco, mas tão vasto, que daria para a gente colocar um endereço em cada grão de areia do planeta. E isso é fundamental para o futuro, porque permite que tudo, de relógio à geladeira, tenha seu próprio endereço e se conecte à nossa cidade global. Ok, nosso bairro está pronto. Nosso sistema postal funciona perfeitamente. Chegou a hora de pensar maior. É hora de construir as grandes rodovias que vão conectar a nossa comunidade com o resto do planeta. Essa é a One, a rede de longa distância. Pensem nela como uma malha imensa de rodovias, ferrovias e até rotas aéreas que interliga todas as cidades e bairros digitais do mundo. É a One que transforma a nossa pequena rede local em parte da internet global. E quem é que organiza esse trânsito todo, que às vezes é bem intenso? É o roteador. Ele funciona como um guarda de trânsito naqueles grandes cruzamentos da internet. Ele olha para o endereço de destino de cada pacote de dados e fala: você pega essa rodovia aqui, você segue por aquele túnel. Ele está sempre escolhendo o melhor e mais rápido caminho para sua mensagem chegar sã e salva no destino. Bom, nossa cidade está construída e conectada. Mas uma cidade aberta é uma cidade vulnerável, não é verdade? Agora, a gente chega na parte talvez mais crucial de todas: construir as nossas defesas, transformar nossa cidade numa verdadeira fortaleza. A nossa primeira e mais importante linha de defesa é o firewall. Imaginem ele como as muralhas altas e grossas de um castelo medieval, com guardas muito atentos em cada portão. Eles verificam a identidade de todo mundo que tenta entrar e barram na hora qualquer um que pareça suspeito ou perigoso. Mas e aqueles serviços que precisam interagir com o público, como um mercado ou uma feira? A gente não pode deixar todo mundo entrar no castelo, certo? Para isso, existe a DMZ. Pensem nela como o pátio externo do castelo. Os visitantes podem entrar ali, fazer seus negócios, mas sem nunca ter acesso à parte interna e segura da fortaleza, onde os segredos do reino são guardados. É uma barreira inteligente.
E se um dos nossos cavaleiros de confiança ou um ministro precisa entrar no castelo vindo de uma terra distante, ele não vai usar o portão principal, claro, ele vai usar a VPN. A VPN é como um túnel secreto, totalmente blindado e subterrâneo. A pessoa entra na fortaleza sem que ninguém no mundo exterior sequer perceba sua passagem. É segurança e sigilo no nível máximo. Muralhas são ótimas, fundamentais, mas elas não são tudo. Uma cidade que quer ser segura e justa de verdade também precisa de códigos secretos para suas mensagens e de leis muito claras para proteger os seus cidadãos. É aqui que entra a criptografia. Ela é a arte de transformar uma carta perfeitamente legível num conjunto de símbolos que não fazem sentido nenhum. Mesmo que um espião consiga roubar a mensagem no meio do caminho, ele só vai ver um monte de rabiscos. Só quem tem a chave secreta consegue decifrar o conteúdo. É o nosso selo de cera inviolável da era digital. E para a gente ter certeza de que as nossas defesas estão sendo construídas do jeito certo, nós seguimos um manual. A norma ISO 27001 é o grande livro de regras do reino. É um guia de melhores práticas que não só ensina como construir e manter as muralhas, mas também serve para provar para as outras cidades que o nosso reino é seguro e confiável. E, finalmente, chegamos à lei mais importante para os cidadãos, a LGPD. Ela não é só uma regra. Pensem nela como um decreto real, que dá direitos às pessoas sobre as suas próprias informações. A LGPD garante que os dados de cada cidadão sejam tratados com cuidado e respeito em todo o reino, e estabelece consequências bem sérias para quem ousar usar essas informações de forma indevida. Percebem? No fim das contas, infraestrutura de redes e segurança não é só sobre tecnologia, é sobre construir um espaço comum, uma cidade global, onde a gente pode viver, trabalhar e se conectar. E isso só é possível se for construído sobre uma base de confiança mútua e com o compromisso de proteger uns aos outros. Nós da minha geração desenhamos os primeiros mapas, assentamos as primeiras pedras. Agora, a tocha foi passada para vocês. As ferramentas estão aí, disponíveis. A pergunta que fica é: o que vocês vão construir a seguir? O futuro está esperando por vocês.